E aí, vamos contar um pouquinho da sua história aí com sua paixão, Electra. Electra, minha primeira paixão da aviação. Agora eu tenho outra, né? Porque a Electra aposentou. Você teve uma história com ele aí, bom, né? Tem seu mano. livro, né? Pra quem não leu, leia, cara, que é muito legal. Onde morrem os Onde aviões. morrem os aviões, né? Que é a história dele, né? A sua história com dele, ele, né? foi assim, a primeira memória que eu tenho de avião grande, assim, de chegar perto de um avião grande, foi com a Electra. E, pô, ele hoje se botar ele de um lado de um 737, ele é menor que o 737, mas na época, né? na época, e a primeira visão que eu tive foi maravilhosa. Foi ali que eu falei assim, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida, pro resto da vida. Então, é aí que tem aqueles pontos na vida da gente que acontece alguma coisa. Quando você viu o Electra, é isso? Isso, eu vi um cara em cima da asa com uma chave desse tamanho lá, tirando uma tampa de acesso ao tanque de combustível. De macacão da Varig, que era horrível, mas o cara tava ali em cima da asa. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Olha só, cara, que legal. E aí você trabalhou com a Electra há muitos anos. Trabalhei há muitos anos. Eu entrei na Varig em 86 e aí fui trabalhar de madrugada. Aí tinha... Inclusive, quando eu entrei na Varig, ela tinha conseguido mais 2 Electras que estavam abandonados. Um acho que no Paraguai, Equador, sei lá. Na Equador, acho que era no Equador. O pessoal da Varig foi lá, recuperou o avião e trouxe para cá, para a Varig. E tinha que montar várias coisas dentro desse avião ainda, que ele sofreu toda a modificação. E eu participei desse processo, assim, de trocar as coisas dentro do avião. Então você conhece ainda ele por dentro. Por direitinho. dentro, é. E foi paixão, assim, porque ele foi uma escola. Foi através dele eu me tornei inspetor de manutenção, que é um cargo, né, de mais responsabilidade na manutenção. E eu estudei muito esse avião, porque como ele era antigo, os manuais eram desatualizados e muitas coisas, muitos processos foram desenvolvidos pela própria Varig, porque a Lockheed, que era a fabricante, já não tinha mais suporte para um avião, né, Entendi. de 50 anos. E foi realmente uma grande escola para mim. E eu gostava dele, sabe? Porque ele, apesar dele dar muita mão de obra... Dava assim, muito problema? Dava muito problema. Todo dia. E assim, eu vou falar e as pessoas vão ficar com medo, eu tô falando dos anos 80, tá? Aqui, mas... de manhãzinho o avião ia fazer o primeiro voo. Aí a tripulação chegava, ele ia até Rio de Janeiro. E fazia a ponte aérea. Fazia a ponte aérea. Uhum. Nesse primeiro voo já dava algum probleminha. E aí o mecânico de voo reportava no livro de bordo, né? Quando chegava no Rio, em 30 minutos ele já tinha que voltar para São Paulo. Então, se o problema era simples, e tinham vários desses problemas simples, o mecânico lá do Rio falava, continua para São Paulo o problema. Entendi. E aí o cara vinha, aí dava outro problema, ele anotava, já estava com o segundo, Aí vinha terceiro, acumulando. vinha acumulando. Uhum. Chegava de noite, o avião tava podre já. Mas voava, né? Mas tava ali. Voava. Mas é esse podre que eu falo de coisas que permitia que o avião voasse. Qualquer problema que fosse, que a gente chama de no-go, é no-go. Não se brinca com a segurança assim. Então, no-go é outro termo aí que a gente herdou, que os astronautas herdou da aviação. Da aviação. Exatamente. É o no-go. No-go. É no-go, não vai. Entendi. A gente não vai botar passageiro em um avião que não pode voar. Nem o tripulante vai aceitar também um avião, sem empurrar um avião para ele que não pode voar. Uhum. Mas é interessante que nesse tempo se podia fazer isso. Continua para São Paulo e a gente continua para o Rio. Mas hoje em dia isso não se faz mais. Tá? Todo item de manutenção aberto, hoje qualquer problema requer uma ação de manutenção. Isso já vai. Nem que essa ação seja para deferir o problema de acordo com o que o manual do fabricante fala. Porque existem alguns problemas que, né, tipo, você tem 2 canais de piloto automático. Você só voa com um, não precisa de 2. Ele está lá pela redundância. Aí deu problema num canal A de um piloto automático. E, pô, você não tem tempo de trocar aquilo, senão você vai cancelar um voo longo por besteira. Então você canal do B. Documenta aquilo e fala, ó, o canal A está inoperante, você configura o avião para aquela funcionalidade, o piloto sabe que ele vai usar o B. Aí ele liga o B durante o voo, tá tudo tranquilo. Vai fazer a operação normal. Entendi. Aí, e se pifar o B? Tudo bem. A aviação não surgiu com piloto automático. Desliga e o piloto vai levar na mão, né? Vai saber voar, exatamente. Você não tá com um robô ali, né? Aí, e se o piloto morrer? Porque aí, o medroso fica botando... Aí começa, né? É por isso que tem o copiloto lá, que também pode voar sozinho o avião. Não tem, né? Assim vai. Vai tendo, né? E a experiência de voar no Electra, ela era interessante? Como que era? Muito. É? Desculpa estar comendo aí, pessoal. A fome tá grande. Não, vai lá.
O Electra, ele era um avião de asa curta, meio rígida e com 4 motores, que a hélice era gigantesca. A hélice tinha, sei lá, talvez uns 2 metros, daria 4 metros de diâmetro, assim. Aí você pensa, uma hélice daquela, com aquele plano girando, são 4, né? Girando a 1020 RPM, que era a velocidade dela. O motor girava 13.820 RPM. E aí tinha uma caixa de redução, e aí ele se virava por volta de 1020, 1030. Aquilo é um giroscópio. Bom, e que, né, quem a gente está falando de ciência, para você tirar um giroscópio da precessão dele ali, né, você tem que fazer uma determinada força. Então ele era extremamente estável. Parecia que você estava voando num tijolo, assim, no Opala, na Imigrante. Entendi. Sabe? Vai tranquilo. A bacia, né? Bacia. Você tinha a impressão que o avião era pesado, que estava tudo certo com ele, assim. Então, ele passava essa sensação de segurança. Os pilotos amavam ele, porque ele era extremamente potente. A relação de peso-potência no avião sobrava. Tipo, você desligar o motor do Electra em voo, fazia, tá tranquilo. tanto é que os P3 que hoje voam aí na Marinha, que é uma versão do Electra para operação militar, durante a patrulha normal deles, eles desligam um em voo para economizar combustível e fica lá com 3 motores funcionando, entendeu? Não faz muita diferença. O avião é extremamente potente para a missão dele. Então isso dava uma sensação de segurança muito grande e ele realmente era seguro. O que não era bom. De pilotar? Como que era? Estável. Estável, Os pilotos adoravam exatamente isso. Assim, ele é extremamente manobrável e apesar desses giroscópios ali, né, funcionando, ele é extremamente manobrável. O que era ruim no Electra? Essas hélices, ela causa muito barulho. Principalmente quando elas estão fora de sincronia. Eu sei como que é isso. Então, assim, os aviões que eu fui para a África, que resultaram no meu livro, esse sistema de sincronia ele nunca funcionou direito. Assim, existia uma maneira né, que os engenheiros bolaram de botar as hélices em sincronia que diminuía o ruído, mas sempre dava pane isso. É uma tortura, né? E aí, tipo, esses voos longos que eu peguei, deu 4 horas e meia, 5 horas até Recife, depois 6 horas de Recife até Ilha do Sal, em cima do oceano, e você ficava aquele... É terrível, né? Enjoa. Eu sei, eu já voei então, muito essa avião parte... com hélice, assim, que é... Hoje já é melhor, né? Porque hoje já tem um isolamento e tudo, mas mesmo assim dá uma... O a hélice não tem jeito. Sempre que uma entra em sincronia de fase com outra dessincronia de fase, né, aí vai fazer barulho. Vai, né? Nossa, aí você chegava que ia dormir com aquele barulho na cabeça, né? Eu acho que eu conto isso no livro. Tem na etapa lá de Ilha do Sal para Abidjan. Nossa, eu tava enjoadíssimo assim de querer vomitar por causa do ruído. Do barulho. Nada a ver com... E ele aguentava turbulência melhor? Como que era? Por esse fato? Como que era essa relação aí? Ou não? Não, na verdade a turbulência era mais severa nele, porque a asa não era tão flexível. Entendi. As asas desses aviões modernos são muito mais flexíveis, então ele segura melhor a turbulência. O Electra ele balançava muito. Que coisa, né? E aí depois do Electra, qual que é o que você mais gosta? Aí quando o Electra parou, eu fui trabalhando no 737 em Congonhas, ponte aérea. Aí depois eu fui transferido para Guarulhos e aí fui mexer com coisa maior, né? Aí fui para MD-11, Jumbo, 767, que são os aviões grandes. E aí depois surgiu uma vaga na United, eu fui trabalhar na United. Aí na United eu peguei 777, que era... 777. Ela foi a primeira operadora desse 777. E aí, nossa senhora, isso é avião.